Bom dia, gente. Como você sabe, eu separo alguns versículos sobre algum tema específico da Bíblia. Não busco interpretar tanto ele, mas que o Senhor fale com você através da sua palavra, porque ela é pura e eficaz. O Espírito Santo é o mesmo que atua em mim e você, por isso ele vai falar o que você precisa ouvir. O tema é idolatria, é um tema bastante grande, tem muito versículo. Eu vou colocar mais versículos do que eu vou falar, porque eu acredito que vai repetir muita coisa, né? Repetir não, porque é o mesmo tema, mas é um tema que foi muito grande nesse material aqui. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima nos céus, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolo, nem os adores, pois eu, Senhor, sou seu Deus, e não terá outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E abençoo seus descendentes por milhares de gerações. Êxodo 23, 4. Né? A idolatria é construir um objeto, uma imagem, e chamar aquilo lá de Deus e fazer petições para elas. Né? É o que infelizmente nós vemos em outras religiões. Né? Em vez de eles falarem com o próprio Deus que ouve e responde, eles preferem conversar com um pedaço de pedra, com desenho desenhado, no lugar de falar com o próprio Deus. É um pecado bem estranho, na verdade, né? Porque você criar um pedaço de pedra e chamar aquilo de Deus e achar que ele responde e fazer petição para ele é realmente estranho, né? Se você pode falar com o próprio Deus a hora que você quiser, desde que você não viva no pecado, né? Porque Deus não ouve quem está no pecado. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não somente a mim, o Senhor. Êxodo 22, 20, né? Isso na Velha Aliança é grave, né? Todo pecado é grave, né? Mas esses eram um dos pecados que era condenado com a morte. Não adore ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, 4. Hoje a nossa batalha não é contra a sangue, não é contra o ser humano, mas sim contra os espíritos que governam a mente das pessoas para fazer com que elas adorem esses deuses. Por isso nós devemos falar da palavra do Senhor e deixar que a pessoa se arrependa, se ela quiser, né? Da idolatria ou de qualquer outro pecado. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês no meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não faça nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caia na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos, para que eles os adorem. Deuteronômio 4, 15 e 19. Derrume os altares, quebre as colunas do deus Baal, corte os postes da deusa Asera e queime todas as imagens para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Deuteronômio 12, 3. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não dê atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Deuteronômio 13, 1, 3. Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria, e o povo responderá Amém. Deuteronômio 27, 15. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. O Senhor Deus viu isso tudo e ficou irado e rejeitou seus filhos e filhas. Ele disse: eu os abandonarei, então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira, e fiquei com ciúme dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que fiquem ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo. Eu provocarei a ira deles. Deuteronômio 32, 17 e 21. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, fazia adivinhações, praticava magia e feitiçaria e consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra o Senhor e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Asera no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel escolhi esse templo.
aqui em Jerusalém para ser o lugar onde seria adorado para sempre. Segundo Crônicas 33, 5, 7. Eu friso aqui que você vê o nível que a adoração a outros deuses chega, né? Ao ponto do próprio rei sacrificar seus filhos e fazer todo tipo de maldade, feitiçaria, macumba, mal, tudo que faz de mal para os outros, né? Tudo isso porque ele começou a adorar outros deuses e seguiu o conselho das nações vizinhas, que não conheciam o Senhor. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas, nem adorarei os seus deuses. Salmo 16, 4. Os que adoram imagens ficam envergonhados, passam vergonhas os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus, o Senhor, todos os deuses se curvam. Salmos 97, 7. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, seus próprios filhos e filhas, como sacrifícios ao ídolo de Canaã. O país se tornou impuro por causa desse sangue. Salmo 106, 36 e 38. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem, os que confiam neles. Os israelitas confiam em Deus, o Senhor. Ele ajuda e escudo de vocês. Salmo 115, 9. Você vê muita gente que é idólatra, ela se torna realmente parecida com o ídolo que ela adora. Ela começa a parar de falar, começa a parar de raciocinar direito e vive, digamos, meditando em frente ao ídolo, tentando não pensar, tentando não fazer nada, achando que isso é um bom caminho, não é um caminho de fazer o bem para os outros. Mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Porém, todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoes. Isaías 2, 8, 9. Os egípcios perderam a coragem, e eu farei com que seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos, os adivinhos, os médios e os feiticeiros. Isaías 19, 3. Todos nós sabemos, ó Deus, que o rei da Síria destruiu muitas nações, arrastaram suas terras e queimaram seus deuses, que não eram deuses de verdade, sim imagens de madeira e de pedra, feita por mãos humanas. Isaías 37, 18 e 19. Ele não é como uma imagem feita por um artista que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de pratos. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei, e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Isaías 40, 19 e 20. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo, as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Cante, Senhor, uma nova canção. Ele seja louvado no mundo inteiro, pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar, e pelos povos de todas as nações distantes. Que no deserto e na sua cidade Deus seja louvado, e os moradores de Quedar o louvem. Moradores de Selá, alegrem-se e cantem no alto das montanhas. Que o Senhor Deus seja louvado e que sua glória seja anunciada no mundo inteiro. O Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar, como um soldado valente. Com toda a força ele solta o grito de batalha e com seu poder derrota seus inimigos. O Senhor diz, por muito tempo eu não disse nada. Fiquei calado e não respondi. Mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto. Vou me lamentar e clamar. Vou destruir os morros e as montanhas, e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios vivem em deserto e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz, e aplanarei os caminhos ásperos. São estas minhas promessas e eu cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens, vocês são os nossos deuses. Isaías 42, 8 e 17.
Os que fazem imagem não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram a imagem são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que as adoram serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnem e se apresentem no tribunal. Ali ficam apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de pau, coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come, não bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com o giz desenha nele uma figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano, para ser colocado no templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas e eu então planto uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo, e ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer imagem, e o homem fica de joelhos e adora. Isaías 44, 9 a 11 a 15. O Senhor Deus diz: venham agentes de todos os povos que escapam com vida, apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregadas suas imagens de madeira. Isaías 45, 20. Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga, são um peso enorme para os animais cansados. Os deuses se inclinam e caem. Eles não podem salvar e são levados pelos inimigos. Isaías 46, 1, 2. Quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe, um sopro os fará desaparecer. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida, o meu monte santo será deles. Isaías 57, 13. A religião dessa gente não vale nada. Corta uma árvore na floresta e um artista com as ferramentas faz um ídolo. Então é feito com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenha medo deles, eles não podem fazer nenhum mal, nem podem fazer bem. Jeremias 10, 3, 5. Todas as cidades de Israel serão arrasadas. Os lugares onde eles se adoram ídolos serão destruídos. Assim todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados. Seus altares de incenso serão arrebentados e tudo o que fizerem desaparecerá. Ezequiel 6,6. Eles se orgulharam das suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Ezequiel 7,20. Eles cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com os ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Eles ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos ídolos. Isso ainda foi tudo o que fizeram. Também profanaram meu templo e quebraram o sábado que eu havia mandado guardar. Mataram meus filhos como sacrifício aos ídolos e naquele mesmo dia vieram ao meu templo e profanaram. Ezequiel 23, 37 e 39. Pedem um pedaço de pau que revele o futuro e fazem perguntas a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram como uma mulher que se torna prostituta. Eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Oséias 4:12. Que valor tem o ídolo? O ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como alguém pode confiar no ídolo que ele mesmo fez? Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena ao ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e prata, mas é uma coisa morta. Abacuque 2, 18 e 19. Castigarei o povo da terra de Judá, os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta de adoração a Baal, e todos esses que eram sacerdotes que referiam esse Deus pagão. Sofonias 1:4. Não adianta vocês consultarem os ídolos dos médios, pois eles só dizem bobagens e mentira. O que explicam sonhos são falsos. Suas palavras de conselho não ajudam nada. Por isso o povo vive aflito e anda sem direções, como ovelha que não tem pastor. Zacarias 10:2. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. 1 Coríntios 10:14. O que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou alimento que é oferecido, a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que esse que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. 2 Coríntios 10, 19, 21. Você vê que a importância de nós não temos sabedoria, né? Não falarmos
com ídolos, não consultar pedaço de pedra, nem os que eu adoro e seguem. Nós alertamos que isso daí não é nada. Mas se a pessoa quiser continuar no erro, infelizmente, ela vai ter as consequências dela. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe.